Queridos irmãos, vamos aprender mais um pouquinho de Deus. Ele sempre tem ótimas coisas para nós, Ele quer sempre nos ajudar, melhorar nossa vida, melhorar nosso entendimento, quer sempre andar, é sonho dele, andar dentro de nós, andar junto da gente, ser o nosso melhor amigo. Isso é sonho dele para nós, dividir todo o poder infinito dele, o amor dele conosco, porque ele nos ama demais. Vamos a mais um Amor, o caminho para a vitória. Julgue a si mesmo e não será julgado. Quando Deus nos deu a lei do amor segundo o Novo Testamento, Ele disse que devemos amar nosso próximo, como amamos a nós mesmos. A Bíblia diz também: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Nosso dever não consiste em olhar em derredor, julgar o próximo e ver se ele está andando em amor. Precisamos simplesmente verificar se temos agido corretamente e se nós mesmos estamos andando nesse amor. Se julgamos os outros, isso só provocará desavenças e discórdias no corpo de Cristo. Note o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5:15, acerca de contendas. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Morder e devorar uns aos outros não é andar em amor. A razão por que algumas pessoas frequentemente ficam doentes e até mesmo morrem prematuramente é que não andam em amor. Existem graves consequências para quem semeia desavenças, discórdias e contenda no próximo. Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, nem enganar. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, irmão, que planta colhe. Tanto a parte má, se a gente faz má, fala mal dos outros, só vê defeito nos outros, faz maldade com os outros, o que planta colhe. Mas se a gente também fizer coisas boas, amar o próximo, amar os inimigos, falar bem daqueles que falam mal da gente, como Jesus falou, aí a gente também está plantando muitas coisas boas para nós. Normalmente, quando lemos esse versículo, pensamos no pecado que está por trás. Aí bebendo, xingando e adulterando com a mulher do próximo. Contudo, já parou para pensar melhor a respeito? Esse versículo nem sequer foi escrito aos pecadores, mas aos cristãos. A este Deus está falando quando afirmou. Olha o que Deus está falando ao cristão, dependendo da religião, aquele que segue a Cristo. Se você é cristão, não agir com amor ceifará também o resultado do desamor. Se plantar fofoca, se plantar mágoa, se
plantar tristeza, você vai colher. É claro que há nessa passagem uma verdade aplicada aos incrédulos. Algumas pessoas pregam esse versículo aos pagãos, mas realmente, quando Paulo escreveu assim, dirigia-se aos cristãos da galáxia e a todos os cristãos em todos os lugares. Estava dizendo que os servos do Altíssimo precisavam despertar-se e entender que, embora Deus seja amoroso, não se pode zombar dele. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai também ceifar. Em outras palavras, mais cedo ou mais tarde, as consequências aparecem. Seus pecados irão achá-los. Número 32:23. Faz quase 60 anos que estou no ministério e descobri que, se você tão somente continuar andando em amor, alguma das pessoas que o condenaram e o injustiçaram serão as mesmas que lhe pedirão ajuda. Muitas vezes é o Senhor quem manda de volta. E louvado seja Deus, porque você, se estiver no amor dele, saberá e poderá ajudá-las. No entanto, esse versículo em Gálatas 6:7 tem ainda outra aplicação. Quando você agir com amor, receberá uma recompensa por isso. O que vai ceifar em troca de andar segundo a vontade do Pai? Saúde, cura, longevidade e bem-estar em abundância. Se, portanto, continuar alimentando-se com a palavra de Deus, aquela natureza de amor divino que está dentro de você, e puser em prática, esse sentimento crescerá e se aperfeiçoará na sua vida. Além do mais, ao exercitar o amor do tipo de Deus e agir à altura dele, você ceifará os benefícios e os resultados de andar nele. Tudo o que eu fizer, vou semear no amor. E se eu semear o amor de Deus, vou ceifar os resultados que ele produz, porque assim terei cumprido a lei. Desta forma, serão tiradas as enfermidades de dentro de mim, e o Todo-Poderoso cumprirá o número dos meus dias. Os 10 mandamentos se tornaram o mandamento de amor agora, porque o mandamento de amor, amar a Deus e amar o próximo, cumpre os 10 mandamentos e ainda mais. Discernir o corpo do Senhor. O que precisamos reconhecer é que, segundo a nova aliança, depende de nós, em grande medida, o cumprimento ou não do número dos nossos dias. Por quê? Porque a expiação pelos nossos pecados inclui a cura do nosso corpo. A Bíblia diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou com as nossas doenças. Mateus 8,17. Quando Jesus pronunciou tais palavras, estava citando o texto de Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Além disso, a passagem de 1 de Pedro 2,24 também fala a respeito da nossa aliança de cura. 1 de Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados.
Então, viver para a justiça, irmãos, é viver a palavra de Deus, que Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem deve viver da palavra de Deus. Então, quando você cumpre isso, as enfermidades são tiradas. A saúde, portanto, é um direito que Cristo obteve para nós. Nunca, porém, conseguiremos andar na provisão divina da cura, a não ser que aprendamos a viver em amor. Ora, se Deus colocou a cura à nossa disposição, mediante a expiação dos nossos pecados, porque nem todos são sarados. Se é para caminharmos em amor, há mais uma coisa que precisamos entender. Note o que o apóstolo Paulo diz em 1 de Coríntios 11. 1 de Coríntios 11, de 23 a 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebereis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes este cálice, anuncias a morte do Senhor, até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Voltemos agora a analisar o que acabamos de ler. Quando Jesus tomou o pão, esclareceu: Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fomos curados mediante os açoites que o Filho de Deus recebeu. Pelo fato de que o seu corpo ter sido quebrado em nosso favor na expiação, cortado, moído vivo, e foi furado com as chagas, com aqueles pregos enormes na mão e no pé, podemos receber a cura física. Em seguida, o Salvador declarou: Este cálice é do Novo Testamento, no meu sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. O sangue de Jesus significa a redenção e purificação de nossos pecados. Neste trecho de 1 de Coríntios 11, portanto, vemos tanto a cura do corpo quanto a remissão de nossas transgressões. Irmãos, se o sangue dele, além de nos dar redenção, nos purificou de todo o pecado, não devemos mais ter pensamento ruim, sentimento ruim. Viver sempre na paz e no amor. Não vamos se sujar de novo. Note ainda a palavra indignamente no versículo 27. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente. Aqui não é um vocábulo empregado no sentido de alguém não se sentir digno, nem merecedor de participar da ceia do Senhor.
visto que o versículo 26 não afirma que estamos indignos de participar dela. Tal palavra refere-se à maneira e à atitude com que você toma a ceia. Diante disso, concluímos que a passagem trata da maneira como os coríntios deveriam participar da ceia, que essa carta também serve para nós. Se você ler os versículos anteriores e estudar o contexto, perceberá que essas pessoas se reuniam tomando uma refeição e também participavam da ceia do Senhor. No entanto, alguns até mesmo bebiam vinho e ficavam embriagados. Essa parte está um pouquinho anterior, irmão. Se você pegar a carta inteira, você vai achar. Paulo asseverou: essas pessoas causam condenação e juízo para si, porque têm praticado de modo indigno a ceia do Senhor. Então a palavra diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou têm morte prematura. Esse texto deixa claro que não deveríamos estar fracos nem doentes. Aqui o apóstolo fala acerca do corpo físico do homem. Ele explica como aqueles que participam da ceia do Senhor de modo indigno podem ficar fracos e doentes e até mesmo ter morte prematura. Esse versículo denota o seguinte: por causa de não discernirem o corpo do Senhor, muito entre vós estão fracos e doentes e dormem. Aqui, com a palavra dorme, a Bíblia quer dizer que seu corpo adormeceu na sepultura e o seu espírito passou a ficar com o Senhor. Note, porém, que morrer prematuramente, o número dos seus dias não foi cumprido. Não deveriam ter morrido. A morte prematura deles certamente não era o desejo de Deus. A Bíblia relata que, às vezes, existe uma causa ou uma razão para algumas pessoas estarem fracas, doentes, ou até mesmo morrer antes do tempo. Porque, se não discernir o corpo do Senhor, trazem juízo para si mesmo e muitos prejuízos. Você notou que coisa alguma foi dita a respeito de discernir o sangue do Senhor? Está escrito: não discernindo o corpo do Senhor. Discernir significa ver e compreender. O partir do pão da comunhão é um símbolo do corpo de Cristo, que foi rompido. Sem entender que o corpo do Mestre foi transpassado para a sua fortaleza e cura física, você continuará fraco e doente, embora ande em amor, porque não se apropriou da cura que lhe foi garantida na cruz do Calvário. Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa. Seu corpo foi contundido em prol a nossa cura e o nosso sustentos físicos. Pelas feridas fostes sarados. 1 de Pedro 2,24. Se não souber que foi curado pelas feridas de Cristo, você poderá continuar fisicamente fraco e doente, ou até mesmo sofrer morte prematura e não cumprir a totalidade dos seus dias. Irmãos, é bom sempre quando a gente pegar a Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente imaginar que Deus está na nossa frente falando aquilo, que a palavra é a verdade. Que Jesus falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças.
Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua maravilhosa, gloriosa, perfeita presença, Pai. Pai das luzes, Pai de maravilhas, Te amamos, Te queremos, Te louvamos, Pai. O Senhor é demais, o Senhor nos ama infinitamente, sempre quer nos ajudar, nos proteger. Pai, muito obrigado por esse amor maravilhoso, Pai. O Senhor sempre nos cuida, nos envolve, nos abraça. Pai, o Senhor é lindo, perfeito, maravilhoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora o Teu poder na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal, toda doença, todo demônio, toda coisa ruim, espírito de enfermidade, briga, dor, inchaço, fora caroço, fora mágoa, tristeza, julgar os outros, fora tudo que atrapalha essa pessoa a viver em amor, fora agora mágoa, miséria, vício, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora, você demônio, pega todo o seu mal e fora, saia para não voltar mais, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, querido, vamos ler mais a Tua palavra, conhecer mais o que o Senhor falou, Pai, para a gente ter certeza que o Senhor falou isso, então é nosso direito. Sendo nosso direito, nós vamos começar a buscar aquilo, a Te pedir e a ter certeza que aquilo é nosso. Pai, confiamos no Teu poder e na Tua palavra que diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Pai, muito obrigado por esse amor, por esse poder infinito, que o Senhor quer nos ajudar sempre com esse poder e está sempre conosco. E pela Tua palavra que sempre nos direciona a fazer, a pensar e a falar a coisa certa. Pai, confiamos no Teu amor